graça e a paz do Senhor Jesus. Eu acredito que nós teremos classinha, né? Teremos. É a tia Evelyn. Então tá bom. Não estou vendo nenhuma criança aqui, já vai tá, né? É só ficar aqui. A criança. Eu acredito que a amada igreja notou a ausência do nosso querido pastor. Ele foi com mais alguns irmãos até o Centro Assistencial Cristiano. E esse é o motivo da ausência dele. Mas assim como o Senhor estará com ele lá, estará conosco aqui também. E no nome de Jesus, nós receberemos o alimento espiritual. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bendito Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu fizeste em nossas vidas até este momento, Senhor. Nós Te agradecemos pela palavra já ministrada esta manhã. Te agradecemos pelos cânticos, Senhor meu Deus, que fortaleceram a nossa alma. E Te agradecemos também pela palavra que Tu estarás nos dando neste momento, meu Deus. Fala aos nossos corações, usa a minha vida, abençoa-nos, Senhor meu Deus, segundo o Teu amor e a Tua graça para com a Tua amada igreja. Em o nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Santo Deus. Amém. Hoje nós estaremos dando início ao estudo da segunda carta, escrita no livro do Apocalipse, que é a carta à igreja em Esmirna. Então eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 2. Nós estaremos meditando hoje nos versículos de número 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Eu vou pedir ao nosso irmão Tiago que esteja lendo os versículos 8 a 11. Amém. Como nós fizemos com a igreja em Éfeso, um breve resumo acerca desta igreja, para a gente entender qual é o assunto principal. Essa é uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. E muito mais do que nós falaremos em todas as outras cartas, as demais igrejas, nós iremos nos concentrar quase totalmente na questão da tribulação e do sofrimento que a igreja do Senhor Jesus Cristo vive. Porque a marca da igreja que estava em Esmirna era a fidelidade em meio ao sofrimento, em meio à tribulação. Então Esmirna ela é conhecida como uma igreja sofredora, como uma igreja perseguida, caluniada, uma igreja aprisionada, uma igreja que enfrentava a própria morte, mas uma igreja fiel. E uma igreja que recebe apenas elogios de Cristo. Esta, juntamente com a igreja de Filadélfia, é uma igreja que não recebe repreensão. É uma igreja que recebe elogios da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E com respeito à cidade de Esmirna, o nome, o significado da palavra Esmirna
ela tem por origem mirra, aquele perfume. Era um componente também utilizado para embalsamar os mortos naquela época. A cidade de Esmirna, hoje atual Izmir, lá na Turquia, ela é uma cidade portuária. Era uma cidade rival à cidade de Éfeso, que foi a cidade que a igreja que nós estudamos nas duas aulas anteriores. Elas eram consideradas rivais. A cidade de Esmirna era uma cidade rica. Então aqui nós percebemos que havia uma igreja pobre em uma cidade rica, em uma cidade próspera. Ela era considerada a cidade mais bela de toda a Ásia Menor. Ela era conhecida como Flor da Ásia, ou Coroa da Ásia, por conta de sua arquitetura. Ela era muito bem disposta. Havia vários montes e havia muitas mansões ao redor desses montes. E havia, como é de se esperar também, muitos templos dedicados a muitas divindades, como Zeus, Afrodite, Esculápio e tantos outros. Era como todas as outras cidades naquela época, uma cidade pagã, cheia de ídolos, cheia de templos dedicados a outros deuses, que não o único Deus. De todas as cidades citadas na carta do Apocalipse, dessas 7 igrejas, Esmirna é a única que ainda existe, sob o nome de Izmir. É uma cidade que possui uma população de aproximadamente 300 mil pessoas. E a cidade ela possui também um histórico de várias destruições e ressurgimentos. É uma cidade que esteve morta várias vezes e que também reviveu. É uma cidade que sempre ressurgiu. E é uma cidade também era conhecida pela sua fidelidade a Roma. Ela era a cidade mais fiel a Roma. Alguns dizem que antes mesmo de Roma ser a senhora do mundo naquela época, Esmirna já era fiel a Roma. Ela já havia jurado fidelidade de livre e espontânea vontade. Esmirna foi a primeira cidade a erguer um templo a deusa Roma. Lá, o primeiro templo a Roma foi erigido. E no ano de 26 depois de Cristo, quando todas as cidades da Ásia Menor competiam para ver quem teria o privilégio de ter um templo dedicado ao imperador Tibério, Esmirna ganhou no final de Éfeso, e foi ela a cidade sede do templo do imperador Tibério. Então, para a cidade mais fiel da Ásia, Cristo diz à sua igreja: ser fiel até a morte. Esmirna possuía também um estádio, onde todos os anos eles celebravam jogos atléticos que era conhecido por todo aquele mundo, por toda a cidade naquela época. Os atletas, eles disputavam uma coroa de louros. E aí, para os crentes dessa cidade, Jesus promete a coroa da vida. Então, Cristo, ele se apresenta àquela igreja com detalhes que aquela igreja bem conhecia. Ele contextualiza alguns assuntos que eram muito comum naquela época. E é dessa forma que Cristo se apresenta pela igreja. Quando foi a fundação da igreja em Esmirna? Não há documentação clara
acerca de como surgiu a igreja, porém é bem provável, é muito provável, que tenha sido talvez fruto do trabalho do apóstolo Paulo ou dos convertidos em Éfeso. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Atos 19:10, no período em que Paulo estava em Éfeso, o texto diz o seguinte: durou isso, ou seja, o estudo que eles davam na escola de Tirano, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então é bem provável que a igreja em Esmirna seja fruto da igreja que existia em Éfeso. E também o pastor de Esmirna naquela época era alguém muito conhecido hoje pelos estudiosos, e pela igreja em geral. Eu acredito que grande parte de vocês já ouviram falar acerca de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João e foi ele o principal pastor da igreja em Esmirna. A palavra Policarpo, seu nome significa muitos frutos. E ele, de fato, apresentou muitos frutos em sua trajetória. Foi Policarpo que, no momento do seu martírio, tal como a igreja de Esmirna representa uma igreja sofredora, Policarpo foi reflexo dessa perseguição contra a igreja. E ele foi martirizado. E as pessoas o pressionavam a negar a Cristo. E aí ele diz: por 86 anos eu servi a Cristo e Ele nunca fez nenhum mal a mim. Como eu poderia agora negar o meu Salvador? Ele foi fiel até a morte. Foi reflexo das palavras que Cristo estava dizendo àquela igreja. Uma igreja sofredora, uma igreja que estava à beira da morte a qualquer momento, quer seja pela prisão, quer seja pela escassez, quer seja pela própria fúria e ira de Satanás contra a igreja. Era uma igreja que estava às vias da morte. E como Cristo se apresenta a esta igreja? Como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E como aquele que esteve morto e reviveu. Uma igreja que estava prestes a ser executada, a despeito de fora, viria essa execução. Uma igreja que estava provando, saboreando um sofrimento terrível. Uma igreja que estava esperando apenas a morte. Cristo diz: olha, eu morri, mas eu estou vivo. Que consolo e que esperança. Que consolo e que esperança, porque aquela igreja, por meio dessas palavras, ela poderia dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo morreu e ressuscitou. E aqueles que estão em Cristo morrerão e ressuscitarão. Então as palavras de Cristo, as palavras introdutórias da apresentação de Cristo àquela igreja, é um consolo àquela igreja. É um consolo à igreja que já não esperava nada mais a não ser a morte, por meio da perseguição. E as palavras de Cristo: olha, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Então a fidelidade em meio ao sofrimento e à tribulação é o tema central desta carta. E é bem verdade que as tribulações, os sofrimentos que esta igreja de
passando era contra a vida. Era contra a vida. Talvez em nosso contexto nós não tenhamos esse tipo de perseguição ainda, aqui, nessa região. Mas eu tenho plena convicção de que a palavra ser fiel até a morte, ela é um imperativo a nós como igreja, no contexto que nós vivemos. Porque nós somos perseguidos, e como somos? Nós somos difamados, e como somos? Nós temos suportado também sofrimento. Nós temos. Você tem reconhecido a fúria que se opõe a uma vida santa e justa diante de Deus. Então nós temos que ser perseguidos também. Em nosso contexto nós também temos os nossos sofrimentos e as nossas lutas. E eu tenho plena convicção de que a palavra de Cristo, a sua igreja, olha, seja fiel. Seja fiel. E Cristo, ele tem toda a autoridade em pedir isso à formada igreja. Não apenas por ele ser o Senhor da igreja, mas porque ele também sofreu e foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas nós sabemos que Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo nome. E eu acredito, a palavra diz, que a igreja também será exaltada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ser fiel. Ser fiel. Amém? Nós não veremos nesta carta reprovações àquela igreja. Apenas palavras de incentivo em meio à situação a qual ela vivia. Ser cristão em Esmirna significava estar prestes a perder tudo a qualquer momento, inclusive a vida. Nós vimos que a fidelidade é a marca desta igreja, e que a fidelidade é o princípio básico da vida cristã. O fim almejado nesta vida pelos cristãos deve ser a fidelidade e não bem-estar. E o que demonstra isso é a palavra de Deus. Mas quem fala isso nesta manhã é um vaso de barro, que se pudesse faria o possível e o impossível para se livrar de sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. O sofrimento é um intruso. O sofrimento ele entrou na existência com o pecado. E tanto o pecado quanto o sofrimento serão aniquilados, deixarão de existir. E nós não gostamos de sofrer. Nós não desejamos o sofrimento. Eu acredito que grande parte das nossas orações são pedidos para nos livrar de situações difíceis, pedidos para nos livrar de sofrimento. Nós não nos sentimos bem com o sofrimento. E de fato, o sofrimento não é algo que deve ser almejado. Nós não buscamos o sofrimento. A grande questão é que a igreja, embora não busque sofrimento, ela busca a fidelidade, o que é quase igual, o que é praticamente sinônimo. Ser fiel a Cristo provavelmente é sofrer. Provavelmente é sofrer. Então é um paradoxo, né? Nós não queremos
queremos sofrer, nós não buscamos sofrimento, mas nós buscamos a fidelidade. E a fidelidade, ela atrai sofrimento. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,12. Eu vou pedir a Sabrina que leia, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Emily, leia Filipenses 1:29. Pela graça não nos foi concedido apenas o privilégio de crer, mas também o de padecer, de sofrer. O problema é que muitas vezes a nossa visão ela passa a ser ofuscada pela visão e pelo objetivo que esse sistema mundano impõe sobre os seres humanos, que é o bem-estar, e não a fidelidade acima de tudo, bem-estar acima de tudo. E isso desmascara o quão egoísta e mesquinho é o ser humano, por natureza. Bem-estar acima de tudo, ao invés de fidelidade. Então, muitas vezes, e ao que me parece, há um desvio doutrinário em alguns segmentos chamados cristãos, em que eles têm uma visão muito romântica dessa vida. Uma visão em que as coisas sempre darão certo, que nós não sofreremos. E alguns vivem como se o conforto absoluto fosse o maior fim a ser alcançado. É um erro. Nós temos que desromantizar esse tipo de cosmovisão, esse tipo de visão de vida. Nós temos que quebrar isso. E a igreja em Esmirna, ao que me parece, ela tinha uma visão correta do que era ser fiel e ser fiel até a morte. Versículo de número 9, Cristo diz: olha, eu conheço a tua tribulação. E eu espero que isso ecoe no seu coração, na igreja. Eu conheço a tua tribulação. E esse conhecimento não é apenas saber, ele não apenas sabe, mas ele sonda o seu ser e cada canto do seu mais íntimo, e ele identifica de fato qual é a tribulação, e ele se compadece. Ele sabe o que é sofrer, ele foi homem de dores, ele sabe de fato o que é sofrimento, e ele diz aqui a esta igreja e diz a nós hoje, nesta manhã: eu conheço a tua tribulação. A ideia de tribulação aqui é aperto, é sufoco, é esmagamento. A igreja ela estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. E toda essa circunstância forçava a igreja a abandonar a sua fé. Havia um aperto, uma pressão física, emocional, material, que estava tentando a todo custo minar a fidelidade daquela igreja ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso estava acontecendo em Esmirna, e isso acontece com as nossas vidas a todo momento.
a todo momento, circunstâncias, cobiça, pressões internas e externas estão tentando minar, destruir a nossa dedicação e fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma pressão mundana, há uma pressão satânica que se opõe à justiça de Deus e que por consequência se opõe aos cristãos que dizem: eu vou ser fiel a Cristo, eu quero ser fiel a Cristo, eu buscarei a fidelidade acima de todas as outras coisas. Há essa oposição, há essa guerra, muitas vezes vinda de fora e muitas vezes vinda de dentro. O nosso espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, porque eles são opostos entre si. Eu acredito que todo verdadeiro cristão, quando ele se depara com os seus fracassos, ele diz: como eu gostaria de não ter fracassado. E eu acredito que nesses momentos a igreja pensa: um dia não haverá mais essa guerra. E como nós ansiamos, que essa batalha um dia ela cesse. Mas aqui, neste momento que Cristo diz as primeiras coisas, nesse século em que nós vivemos, nesta nossa existência, nós somos comparados a soldados arregimentados por Cristo. E o que nos é esperado é a fidelidade. Aquela igreja estava passando por uma situação de esmagamento, de pressão. Há registros históricos que demonstram que os cristãos eles eram colocados no topo de montes, de alguns montes que havia naquela região, e eram empurrados para baixo. E um único dia, 1.800 cristãos foram precipitados morro abaixo. No outro dia, mais 700. Então havia uma pressão física, psicológica, social, para que o cristianismo deixasse de existir. Pergunto: deixou de existir? Não. Cá estamos nós hoje, há quase 2000 anos depois. A igreja, ela permanece. Nós até veremos que durante a história, Satanás ele tem utilizado estratégias diferentes. Porque a estratégia da perseguição, do sofrimento, do derramar sangue de inocentes, não mostrou-se eficaz para oposição à igreja. A impressão que o que a história demonstra é que quanto mais havia perseguição de morte, mais o cristianismo florescia. Está vendo? Dando isso ao começo da aula, nós temos ser fiel até a morte. Quando olhamos para a morte, nós temos duas situações: a morte física, deixa de existir o corpo, e a morte espiritual, a separação completa de Deus. Sabemos que depois do corpo físico, todos vão continuar vivendo. Alguns com Deus e alguns sem Deus em sofrimento eterno. Então a única diferença é a forma de vida, mas todos continuaremos vivendo. E quando olhamos para esse fato, que os cristãos naquela época eram precipitados
que ladeira abaixo, né? Morro abaixo. E isso não impediu que o cristianismo prosseguisse, crescesse. Nós vemos o inverso hoje. Liberalidade em excesso. Se não tomarmos cuidado, as próximas gerações que virão não terão essa visão que nós estamos tendo agora. Então, só para registrar, eu não assisto novela, não gosto de Globo, sou anti-Globo, mas comentaram no final daquela novela que passou aí, em que um sujeito se casa com 3 mulheres, com 3 alianças no dedo, os comentários dela, e uma moça passa a viver com 2 rapazes. Não assistindo a novela, mas isso são coisas que estão sendo colocadas na mídia, estão sendo enfiadas dentro de casa. Se a gente não tomar cuidado, vamos deixar filhos, netos, e sabe lá quantas crianças verem isso e acharem normal. Aí quando você chega na palavra ser fiel, ou seja, ser fiel no pouco ou no muito, ou ser fiel a ponto de dar sua vida por Cristo, ou simplesmente dizer, não vai assistir isso, é a mesma coisa. Então, quando olhamos para isso, ser fiel é uma coisa difícil. Às vezes, um posicionamento seu no trabalho causa um lucro. Mas por que você não vai fazer isso? E Cristo não faria isso. Você não é Cristo, eu não quero ser como Ele. Você percebe? Então, são pontos que a gente tem que levar em conta. Eu não sei o que é pior. Você está a ponto de ser morto porque professa, ama e vive como Cristo? Ou no país em que nós vivemos, onde tudo é possível, provável, imaginável, permitido, né? Lícito por causa da lei, mas que não convém aos olhos bíblicos, aos olhos da Bíblia. Então, eu não sei o que é pior. Eu acho que isso é pior. Se pelo menos você tivesse que viver escondido, vamos cultuar a Cristo, mas você pode morrer. Isso não é problema. Se eu morrer aqui, eu tenho vida lá. Minha vida lá já está garantida. Mas viver em cima disso é pisar em ovos. Né? Então, todo santo dia você tem que tomar cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, se posicionar, questionar, ser contra. Você tem que fazer isso. É papel nosso. Isso é o que eu acho. E também, isso que eu estava falando, é um mundo assim, mas a gente tem que estar assim nas igrejas também, porque eu vendo um programa de TV, ontem mesmo ouvi, né? Falando a pessoa, os empresários, sabe? Dando muito valor só para aquilo material. A impressão que dá é que Deus nem olha o pobre, entendeu? Pobre porque você é cabeça, você não é caldo, você é filho de rei. Então a pregação do Evangelho hoje está nessa pobreza. E a pessoa acha que ela tem que ser mesmo próspera em todos os sentidos, principalmente o material, o espiritual nem tanto, para ter a bênção de Deus. Deus ali Deus pôs a mão. O grande problema é quando a riqueza toma a centralidade de todas as coisas, né? E a impressão que dá é que a pessoa abençoada e próspera é rica e a pobre, ela não é favorecida por Deus, mas a própria palavra de Cristo aqui, ela já vai contra isso, né? Ela diz, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Laodiceia é uma igreja rica que diz, olha, você é pobre. Não, é medir a bênção de Deus, ou melhor, medir a presença de Deus na vida da pessoa pelas riquezas materiais. Uma coisa, Deus pode fazer esse vínculo, mas essa não é a prioridade de Deus. A comunhão com o Filho que é a prioridade de Deus, não necessariamente a prosperidade
financeira. Não se mede comunhão com Deus pela prosperidade financeira de servo de Deus nenhum. Não se mede de sucesso espiritual baseado em sucesso material. Né? Amém. Verdade. De fato. E aquela igreja era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre em uma cidade rica. Por que era uma igreja pobre? Porque o pessoal não gostava de trabalhar? Nada disso. Porque tudo era confiscado e tomado daqueles que diziam ser cristãos. Era tomado. Perdiam todos os direitos. Não quer adorar César? Então vão tirar os privilégios de César. Era tomado. Era tomado e de maneira completamente injusta. Eram largados. Habitação, bens materiais, posses, tudo. Perdia tudo. Exatamente tudo. E eu acredito até que muitos enxergavam a perda da vida como um escape de tamanha aflição terrena, de tamanha opressão. Imaginando que se isso fosse hoje, quantos de nós que conseguiríamos ser fiéis durante o pessoal da gente cristãos, isso quando você chegou. Não só o princípio de uma bênção, mas se realmente a gente sofreu essa perseguição nós, os diversos países que estavam aprovados nesse momento. O que a gente tem plena convicção é de que o que aconteceu hoje no Brasil, né, a expansão evangélica. O que aconteceria? Quem realmente, não nem falando em classe momento, nós seremos fiéis. Como você falou, a morte seria um estado. Eu acredito que quando Paulo fala de viver Cristo e morrer é lucro, realmente é lucro para ser, não somente lucro, e realmente vamos cumprir Cristo eternamente, isso não tem bem maior. Mas é lucro também para acessar esse sofrimento que ele vivia, que muitos cristãos passaram. E eu acredito que o lucro aí em duplo sentido, tudo bem. falando com respeito a essa questão aí, se de fato houvesse uma manifestação de tribulação e perseguição em nossa nação desse nível, é evidente, o primeiro pensamento nosso é quero, né? Mas eu acredito que a verdadeira igreja, ela permaneceria mesmo, e aí ocorreria isso que você disse, esse peneiramento, realmente a verdadeira igreja. Haveria um peneiramento, né? E o ser evangélico deixaria de ser popular. É que existe a necessidade da gente desvincular o que a gente quer do que a gente precisa. Porque às vezes a gente acha que o que a gente quer é o melhor para a gente. Só que Deus tem a medida do que a gente precisa. De repente, para aquela realidade, para aquele povo, ou mesmo para muitos de nós que vivemos esse contexto, aquilo é o que nós precisamos. Para quê? Para que seja manifestado que nós também dependemos da graça de Deus e que a graça de Deus nos basta. Eu conheço casos absurdos. Conheço um garoto que se diz cristão, ele tem uma grande amizade, né? Até eu gosto muito dele. Só que a vida dele é torta. Ele chega a caso específico. Aquele garoto dirige acho que desde os 9 anos e ele garganteia isso como se isso fosse o mérito dele. Isso é uma responsabilidade dele, dos pais. E detalhe, o pastor não só, entre aspas, aceita essa atitude do garoto, que o garoto com 14 anos, o pastor tem a coragem, tem a insensatez de falar assim: ô fulano, estaciona, manobra meu carro lá para mim. O pastor, um garoto de 13, 14 anos. Que exemplo cristão.
Esse menino, eu já dei carona para ele e ele começou a gargantear o fato dele dirigir. Eu peguei e falei assim, olha, fulano, se você não parar de se gabar de coisa errada, você vai estragar a nossa noite. 2, se você quiser ouvir, se você quiser falar, você se prepara para o que você vai ouvir. E eu te garanto que você não vai gostar. 3, eu te levo para a tua casa agora. No caminho você vai ouvir, só que eu te garanto que você não vai esquecer. Sabe o que ele fez? Riu, levando a brincadeira. A Bianca falou assim, olha, você fica esperto que ela fala mesmo, ela faz mesmo. Aí o bonito parou de falar. Ele sabe que é dele que eu estou falando, ele assiste os vídeos da igreja e ele sabe que se eu pegar para falar, eu não vou falar como quem está falando da boca para fora, eu vou falar como quem vive. Porque é o seguinte, eu não estou em Cristo para ficar passando a mão na cabeça de ovelha que escolhe deliberadamente desobedecer primeiro a Deus. E além de tudo, ainda fica desobedecendo a lei de homens. E fica se gabando. No meu carro, querido, se não calar a boca, vai embora. Eu levo para casa. Não deixo no meio do caminho que eu não sou responsável. Não peguei no meio da rua, vou devolver no frente do portão da casa dele. Mas ele vai ouvir. Sim, eu estaciono e devolvo o menino do jeitinho que eu peguei. Só que ele vai sair com a orelha quente. Se ele vai mudar de vida ou não, como é o caso dele, ele não mudou. Porque ele ainda faz e garganteia. Isso eu acho vergonhoso para a igreja de Cristo. Há uma grande diferença entre um pecador que não se compraz o pecado, que não deseja o pecado e que de repente peca, mas sofre o que queria, daquele que já abraça o erro e engano, como se fosse algo comum. Mas o Davi havia citado também uma questão, e nós iremos ver na próxima igreja também, Pérgamo, é que além da tribulação, Satanás também utiliza-se de algo que, assim como Davi, eu me compactuo com a ideia dele, e eu acredito que de fato seja pior, é a sedução. A sedução, a oferta do que não convém, de uma maneira que você não vai ser aparentemente reprovado por ninguém. A mistura, mas eu vou parar por aqui, senão a gente vai entrar em Pérgamo, que é a igreja que representa o início da mistura. Aqueles homens, eles sofriam pobreza. E olha só o que o autor ao Hebreus, no capítulo 10, versículo 32 a 35 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aquela igreja estava sendo expoliada. Estavam tomando tudo dela. Aquela igreja também era difamada. Nós sabemos que o diabo é o acusador. Então quem acusa é a sinagoga de Satanás. O diabo é o acusador. Havia naquela igreja perseguição tanto de judeus que poderiam manter a sua religião externa, quanto de gentios. E a igreja era acusada de muitas coisas. A igreja naquela época era acusada de canibalismo, por causa da representação da ceia. Então, ela era acusada de praticar o canibalismo. Ela era acusada também de dividir famílias. Afinal de contas, nem todos mais estavam participando das festas dedicadas aos ídolos. Então, ela segmentava a família.
Uns iam, outros não iam, e a igreja estava sendo acusada de destruir a união familiar. Ela era acusada de ateísmo também. A igreja era chamada de ateia, que não cria em Deus. Por quê? Porque não se dobravam aos deuses da época. Inclusive, quando a multidão estava diante de Policarpo e perguntam a ele: confesse quem é o ateu. Esperando que ele dissesse: eu sou ateu, ele aponta para o auditório. E ele indica ali quem eram os verdadeiros ateus. E ela era acusada também de deslealdade de revolucionários, porque eles se negavam a dizer que César era o Senhor. Mas Paulo já havia dito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqueles homens valia mais a opinião de Deus do que a opinião dos homens. Aceitavam a calúnia sem caluniar. E eles também sofriam prisão. E a prisão naquela época era nada mais nada menos que a antessala da morte, porque as condições eram precárias e o abuso também. Era uma igreja que sofria. Agora, nós sabemos que o sofrimento é um intruso. Ninguém gosta de sofrer. Nós sofremos porque nós escolhemos ser fiel. Nós não sofremos porque nós somos masoquistas e buscamos o sofrimento. Nós sofremos porque para nós cristãos não há um meio termo, não há uma maneira de conciliar entre ser fiel ou se compactuar com as coisas aprovadas por aqueles que muitas vezes têm o poder de trazer sofrimento. Mas por que a Bíblia nos ensina a aceitarmos as tribulações por causa de Cristo e até com alegria? É estranho. Nós não gostamos de sofrer, mas no entanto há um tipo de sofrimento em que nós deveríamos sentir privilegiados. Há tipos de sofrimento. Salomão diz que há o sofrimento que vem por acaso, é o sofrimento da vida, contingência da vida. É o sofrimento que pode pegar qualquer um, independente se é fiel ou não é fiel a Cristo. Mas Pedro diz que há o sofrimento por causa da justiça. E esse sofrimento nós temos que aceitar com alegria. Não com prazer, mas com alegria, na consciência de que o nosso Deus aprova. E há o sofrimento por causa da injustiça. Esse o apóstolo Pedro diz: olha, foge disso. Ninguém sofra como assassino, como ladrão, mas se vocês sofrem por amor a Cristo, pelo nome de Cristo, aí nós somos considerados bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes porque Deus diz: olha, esse sujeito é feliz, porque ele está sofrendo por causa da justiça, por ser fiel. Então, Tiago diz, abra lá em Tiago 1, versículo 4. Tiago 1, 4, ele diz: a perseverança, versículo 2: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação tem suas vantagens. A provação vinda pelas tribulações, principalmente por causa de Cristo, tem as suas vantagens. É nas tribulações que nós somos aperfeiçoados. Há um texto
eu diria até enigmático, vamos dizer assim. Eu confesso, não estudei esse texto no fundo e eu não poderia esclarecer com toda a amplitude que esse texto representa. Mas em Hebreus 2:10, o autor diz: porque convinha que aquele, Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. É um texto que, confesso, exige talvez um pouco mais de dedicação, mas aqui diz que, de certa forma, a obra de Cristo foi completa e aperfeiçoada pelo sofrimento. O sofrimento foi o caminho da perfeita obra de Cristo. Então nós falhos, nós pecadores, Cristo sem pecado passou pelo sofrimento, e o texto também nos diz em Filipenses 2 que ele sofreu e depois disso Deus o exaltou. Então eu creio, a palavra também nos diz que nós somos aperfeiçoados em meio aos nossos sofrimentos. O sofrimento ele tem uma propriedade, uma particularidade, um poder de nos aperfeiçoar. Porque o sofrimento ele vem contra o eu, contra o ego. E nós somos depurados pelo fogo do sofrimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que, eu vou até ler esse texto, Romanos 5, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. A utilidade da tribulação, ela produz a perseverança, ela nos ensina a perseverar. E com a perseverança, nós ganhamos experiência, nós amadurecemos. E a experiência, ela nos traz esperança. Ela nos dá a visão correta daquilo que nós devemos esperar em Cristo. E a esperança não confunde, ela não confunde. Então a tribulação, ela tem a sua utilidade no corpo de Cristo. E a tribulação, o próprio Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, versículo de 3, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não anotei, mas, versículo 3 e 4, ele diz que conforme nós sofremos, depois de ler as minhas palavras, nós aprendemos a consolar o próximo. Conforme nós perdemos, nós aprendemos a consolar aqueles que perdem. Conforme nós passamos por aflições, nós aprendemos a consolar tantos outros que passam por aflições iguais às nossas. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E aí nós aprendemos, nós sofremos. Por que eu estou sofrendo? Às vezes a gente apenas sofre para depois aprender a consolar. Às vezes o motivo é esse. Passa por situações e circunstâncias que não entende. E aí, algum tempo depois, você está lá, servindo de consolo a alguém que esteja passando exatamente por aquilo que você já passou. E é o Espírito Santo, porque ele tem por nome o Consolador. Eu só que
sofria, que não sofria, que acha, porque cada um tem um tipo de sofrimento na vida, ninguém, né? Deus sabe a diferença das situações que a gente vai passar. Mas ninguém nesse mundo é isento de sofrimento. Uma hora, meu filho, tu não vai escapar não, porque faz parte da aprovação, faz parte do aperfeiçoamento. Então, mas eu acho interessante assim que depois foi maravilhoso, sabe, André? Porque eu vi como que o Senhor Jesus trabalhou minha vida esses 20 anos para uma dependência. Eu tenho certeza que se eu não tivesse vivido o que eu vivia, eu não era tão dependente. Eu sei da minha carne. Mas hoje eu tenho compreensão muito profunda a respeito de que o Senhor usou o sofrimento para me depender dele. E hoje, bem mais do que antes, você glorifica Deus no Hoje eu sofrimento que já glorifico, porque eu passou. sei que foi o que Deus usou. Então eu falei, havia muito tempo eu questionei, eu não queria passar, eu achava que era, né? Mas quando o Senhor foi falando comigo, mostrando, me levando a ler, e ver que o sofrimento também era uma forma dele trabalhar, né? E filho, se você está sofrendo por causa de mim, glória, porque eu estou com você, você vai passar. E aí eu comecei, sabe, me fortaleceu aquilo ali. Então, hoje, quando ele falou, eu sei que o Brasil não está preparado para uma perfeição. Mas eu sei também que existe igreja preparada para a perfeição. Porque ela já passou pelo sofrimento, muitas vezes após com o Senhor, sofreu, lutou ali e permaneceu na fé. Porque o Senhor nos ajudou a sair daquela situação de revolta para uma situação de dependência. Pai, eu não consigo, Deus, eu não aguento, Pai, não ajuda, eu vou morrer. Senhor, Senhor me ajuda. E o Senhor então vem e transporta, e vai fazendo a obra, a gente vai sendo aperfeiçoado, conseguindo transpor aquela coisa. Então, eu falo com você, eu sei, Deus quer difícil, mas eu sei também que a igreja vai precisar, ela precisa passar, né? Porque se ela não passar por algum tipo de sofrimento, para ela se tornar dependente, na hora que o sofrimento grande vier de uma perfeição externa, então aí que o povo escapa mesmo. E aí na primeira, ele está fazendo aquele peso, né? Nunca vi, nunca conheci, não sei quem era, nem nunca vi. Entendeu? É verdade, André. Nós não precisamos, mas o Senhor tem essa arma. E essa arma dele, o sofrimento, ele usa o Senhor. Porque ele sabe que ele tem que nos aperfeiçoar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Hoje eu entendo, pai. No começo eu não entendia, meu Deus. Mas depois de 20 anos, A gente passa a entender depois que passa, né? Depois de 20 anos a gente vai entendendo. Às vezes a gente tem que lembrar que Jesus Cristo já nos alertou que nós, neste mundo, nós sofreríamos aflições, mas que nós deveríamos permanecer com bom ânimo. É um paradoxo, realmente, parece que é contrário, mas não é. É complementar. E uma das coisas que, para nós, como seres humanos, falhos e limitados, quando nós somos inocentes, é horrível ficar calado. Porque quando, por exemplo, eu falo por mim no sentido assim, quando eu era criança eu aprontava. Então, eu levava as consequências do que eu aprontava. Bom, eu tinha tentado a sorte, deu errado, eu levei. Mas assim, conforme a gente vai crescendo, até mesmo das vezes que eu sei que eu não levei por ter aprontado, eu nem reclamava, porque eu sabia que teve muitas vezes que eu aprontei e ninguém ficou sabendo. Então, assim, eu tinha bem essa convicção de que mesmo quando eu estava inocente naquela situação, eu já estava merecendo de outras vezes que eu não levei. Mas hoje, quando a gente já está mais maduro e na caminhada cristã, isso fica muito claro. Quando a gente faz alguma coisa de errado, mas a gente tem a consequência, por causa daquele errado que foi feito, o nosso sofrimento é um. Mas quando a gente está inocente na história, e o negócio vem, e a gente sabe que naquela situação a gente tem que permanecer calado, esse sofrimento tem um outro peso. Só que esse sofrimento, quando a gente é inocente, ele nos edifica e nos estrutura em Cristo. E uma das coisas que eu resolvi, que eu falei assim, é melhor isso do que o outro. O isso é melhor para mim eu ser xingada, ser humilhada, ser espizinhada, ser maltratada,
por um bonito que é bem ruinzinho, desobediente, mentiroso, cara de pau, infiel, eu prefiro ser maltratada por um injusto, ou mesmo por um daqueles dos, né? Porque de vez em quando vem umas bênçãos, que são os ignorantes. O cara é justo, é fiel, mas chega na ignorância e vai querer tripudiar em cima de uma pessoa inocente. Desses eu tenho, digamos assim, eu vejo com uma certa misericórdia, porque eu sei que a pessoa está ignorante, ela caiu de paraquedas na situação. A pessoa é fiel, a pessoa está repreendendo, mas ela está repreendendo na ignorância, porque ela não sabe os fatos, não conhece quem é o justo e quem é o injusto. Só que eu prefiro ser repreendida ou por um ignorante ou por um injusto, do que por um servo fiel a Deus e que está vindo para trazer a repreensão. Porque aí eu sei que ele está certo, eu estou errado, eu estou colhendo o que eu semeei. Essa, muitas vezes, é a que pega, porque essa daí, ela vai, né, meio no serrote, tirar aquela parte da gente que não convém que a gente permaneça. Então, amada igreja, na aula que vem a gente encerra, então, falta pouco, nós estamos encerrando Esmirna e entraremos em Pérgamo, que é a igreja que começou a apresentar uma mistura. eu tenho uma pergunta que eu estou para fazer já desde a primeira aula. Além dessas 7 igrejas que foram citadas, que receberam, né, tiveram essas cartas enviadas aos anjos, tiveram mais igrejas? Porque assim... Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Teve, na Ásia Menor, existia muitas outras cidades também, porque naquela época lá as igrejas eram divididas por cidades, né? E aí a divisão entre eles na comunidade tributária, eu imagino que tem sido feito também de uma maneira adequada a eles. Mas alguns estudiosos dizem que Cristo escolheu o número 7 para representar uma mensagem final e estabelecida, abrangendo todas as igrejas, não as demais que existiam na época, mas de toda a história também. Eu fiquei com dúvida, porque parece que está tão certo, tão focado e está tão fiel à realidade, que e outra, teve muita perseguição nessa época. E eu fiquei na dúvida se essas eram as únicas igrejas que eram as remanescentes naquele período em que o apóstolo João estava ali, né, na ilha de Patmos. Eu fiquei na dúvida se essas eram as únicas, as remanescentes. Ainda que não tinha, né, como casos extremos, umas que de igreja só tinha o nome, entre aspas, né, a referência, mas assim, como noiva de Cristo, não tinham vida de noiva de Cristo. Então, era essa a minha, desde a primeira vez. Eu vou convidar o príncipe Davi, que esteja vindo até aqui, no coração para a gente estar encerrando. E a Sabrina depois vai estar distribuindo aí o questionário para vocês, tá? Pode começar a distribuir já. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor nos deixou a tua palavra, o Senhor nos deixou instruções, o Senhor nos deu um manual para a nossa vida, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estudar, de podermos meditar naquilo que o Senhor nos deixou. Mas, Deus, nós pedimos que isso não fique apenas no nosso intelecto, na nossa cabeça, mas que desça aos nossos corações e influencie, Senhor, as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa maneira de viver, de ser, de pensar, de agir, seja impactado, seja mudado. E tudo aquilo, Deus, que está ligado à nossa vida, tanto no lar, no trabalho, na escola, qualquer que convivamos, que a tua palavra
faça diferença e impacte outras vidas. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra, por aquilo que aprendemos, discutimos e consolidamos em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir que Tua mão continue estendida sobre a vida do presbítero André, no sentido, Deus, de ampliar cada vez mais a sua mente, o seu intelecto, o seu espírito, para que a palavra seja realmente ministrada, seja realmente explanada e as nossas vidas sejam abençoadas. Pedimos que o Senhor abençoe o restante do nosso dia e que à noite o Senhor continue a falar conosco, Deus, nos ensinando, nos corrigindo, nos confrontando, nos conformando, nos consolando. Tudo isso, Pai, nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a igreja.